Túmulos se abriram, mortos ressuscitaram, e ninguém fala sobre isso. No dia em que Jesus morreu, algo aconteceu em Jerusalém que vai mudar tudo o que você pensa sobre a morte. Você precisa saber disso. Mateus 27, versículos 52 e 53. Abra sua Bíblia nessa passagem, ou guarde esse texto na memória, porque o que vamos meditar juntos hoje é um dos eventos mais extraordinários que a palavra de Deus registra, e ao mesmo tempo, um dos mais esquecidos. Está escrito com toda a simplicidade e peso que a Escritura carrega. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Santa Cidade e apareceram a muitos. Quem eram esses santos? O que aconteceu com eles depois? Por que esse evento é tão pouco pregado nas igrejas? E o que esse mistério nos diz sobre a ressurreição, sobre a morte e sobre o poder daquele que foi crucificado no Calvário? Essas são as perguntas que vamos responder juntos hoje, com reverência, com fé e com a seriedade que a Escritura merece. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse uma vez que toda a Escritura é como uma mina de ouro inexplorada, que existem filões de verdade que a maioria dos crentes nunca alcançou, não por falta de vontade, mas por falta de quem os conduzisse até as profundezas. Hoje, quero ser esse guia com você. Quero descer com você até as camadas mais fundas desse texto e mostrar o que está enterrado ali, esperando ser descoberto. Mas antes de entrarmos no mistério, precisamos entender o contexto, porque nenhuma joia pode ser compreendida sem saber em que solo ela foi encontrada. Era a sexta-feira da Páscoa judaica. Jerusalém estava repleta de peregrinos vindos de todas as partes. O ar cheirava a sangue de sacrifícios no templo, e no alto de uma colina chamada Gólgota, que significa lugar da caveira, 3 homens eram crucificados, 2 ladrões, e no centro deles, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, o Cordeiro sem mácula que veio tirar o pecado do mundo. Às 3 da tarde, Jesus bradou com voz forte: "Está consumado", e entregou o Espírito. E foi nesse exato momento que o texto nos diz que a terra tremeu, que as rochas se fenderam e que os sepulcros se abriram. Repare na precisão teológica disso. Os túmulos não se abriram ao acaso. Eles se abriram como resposta direta à morte do Filho de Deus. A morte de Cristo foi tão poderosa, tão cosmicamente significativa, que a própria terra não conseguiu conter seus efeitos. O Senhor da vida havia chegado ao domínio da morte, e a morte estava tremendo em seus alicerces. Como Spurgeon pregou em seus sermões sobre o Calvário, a cruz não foi um acidente da história. Foi o ponto sobre o qual toda a eternidade girou. No momento em que Jesus morreu, o preço do pecado foi pago em plena e total satisfação. E os efeitos desse pagamento foram imediatos, visíveis, inegáveis: o véu rasgado, a terra sacudida e os mortos saindo de seus túmulos. Mas aqui está algo que poucos observam com atenção. O texto diz que os sepulcros se abriram na hora da morte de Jesus, mas que os santos saíram dos sepulcros somente depois da ressurreição de Jesus. Isso é fundamental. Isso é teológico. Isso é precioso. A morte de Cristo abriu os túmulos, mas a ressurreição de Cristo deu a ordem para que os santos saíssem. Ele precisava ser as primícias dos que dormem, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 20. Ninguém poderia ressuscitar para a glória antes dele. Ele é o primogênito dentre os mortos, como declara Colossenses 1,18. E assim, os túmulos ficaram abertos por 3 dias, e somente quando o Mestre saiu da sepultura, aqueles santos puderam sair também. Que imagem poderosa essa é! Imagine sepulcros abertos numa sexta-feira à tarde, enquanto a cidade chora e os discípulos se escondem com medo. Os corpos ainda ali, esperando. A morte havia perdido sua mordida, mas a saída ainda não havia sido dada. E então, na manhã do domingo, quando o anjo rolou a pedra, quando Jesus saiu vitorioso do sepulcro, foi como se um sinal tivesse sido dado a todos os que aguardavam nas câmaras do sono. E eles saíram. Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, eles ressuscitaram também. A ressurreição dele foi a garantia da ressurreição deles. E um dia, amado que me ouve,
será também a garantia da nossa. Isso não é teologia abstrata. Isso é a esperança mais concreta que um ser humano pode ter. É por isso que Paulo pode dizer em Romanos 8:11, "E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita." O mesmo poder que abriu aqueles túmulos em Jerusalém mora dentro de cada crente. Essa não é uma promessa pequena. Essa é a maior promessa que o céu já fez à terra. E por isso estamos aqui, porque esse texto não é apenas história, é esperança viva. Se você chegou até aqui, quero te convidar a se inscrever neste canal. Cada semana, trazemos a palavra de Deus com profundidade, com calor e com respeito pelo mistério da fé. Você vai querer estar aqui nos próximos vídeos. E se a sua intimidade com Deus está pedindo por mais, se o seu coração sente aquela sede que só a presença dele sacia, eu quero te convidar a conhecer o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um produto, é uma jornada. E pode ser o começo de algo que você vai se lembrar pelo resto da vida. Então a pergunta que naturalmente surge no coração de quem medita com seriedade nessa passagem é esta: quem eram, afinal, esses santos? A Bíblia não dá nomes, não há uma lista, não há rostos identificados, e isso por si só já é uma lição espiritual profunda. Mas vamos chegar a isso. O que a Escritura nos diz é que eram santos. A palavra usada no original grego é hagios, que significa separados, consagrados, apartados para Deus. Não eram qualquer pessoa, eram pessoas que em vida pertenciam ao Senhor. Eram crentes do Antigo Testamento, homens e mulheres que viveram pela fé antes mesmo de conhecerem o nome de Jesus, mas que creram na promessa de Deus e morreram nessa esperança. Hebreus 11 nos dá um retrato poderoso dessas pessoas. São chamados de a nuvem de testemunhas. São Abraão, que saiu sem saber para onde ia, sustentado somente pela palavra de Deus. É Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do Egito. É Rabi, que arriscou a vida por 2 espias porque creu no Deus de Israel. São homens e mulheres que, como diz Hebreus 11:13, morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe. Eles morreram saudando de longe aquilo que nós já vemos de perto. Eles morreram com a promessa no horizonte. E quando Cristo morreu e ressuscitou, a promessa foi cumprida. E eles que haviam esperado por tanto tempo foram chamados a participar do triunfo daquele que havia vencido a morte de uma vez por todas. Alguns estudiosos acreditam que esses santos eram figuras recentes, pessoas que haviam morrido pouco antes e que eram conhecidas na cidade de Jerusalém. Isso explicaria o versículo que diz que eles apareceram a muitos, o que pressupõe que havia pessoas que podiam reconhecê-los. Não eram fantasmas, não eram visões. Eram corpos ressuscitados que podiam ser vistos, reconhecidos, tocados. Outros estudiosos igualmente respeitáveis acreditam que poderiam ser figuras do Antigo Testamento mais distantes no tempo, ressuscitadas de modo milagroso como um sinal apocalíptico para aquela geração. De qualquer forma, o ponto central não está em identificar os nomes, mas em compreender o que o evento significa. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com toda a clareza. O fato de a Bíblia não revelar os nomes desses santos não é uma falha do texto. É uma escolha deliberada do Espírito Santo. Porque se os nomes fossem revelados, a atenção humana se fixaria nas pessoas. E o Espírito não quer que você olhe para as pessoas. Ele quer que você olhe para Cristo. Esses santos ressuscitaram por causa de Jesus. Eles saíram dos túmulos por causa de Jesus. Eles caminharam pela cidade de Jerusalém como testemunhas vivas do poder de Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o espanto que aquele evento deveria gerar aponta em uma única direção, para o Filho de Deus que venceu a morte. João 11:25 é o versículo que ilumina tudo isso. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Ele não disse:
Eu darei a ressurreição. Ele disse: Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um evento que Jesus realiza de fora. É algo que emana dele, que flui da sua própria natureza, que é inseparável de quem ele é. E onde ele está presente com todo o seu poder, como estava presente naquele Calvário, a ressurreição inevitavelmente acontece. Pense nisto. Lázaro ressuscitou, porque Jesus estava diante do seu túmulo. A filha de Jairo ressuscitou, porque Jesus entrou no quarto onde ela estava. O filho da viúva de Naim ressuscitou porque Jesus tocou o esquife. Em cada caso, a ressurreição não foi um milagre isolado. Foi a presença de Cristo derramando vida sobre a morte. E na cruz, no momento da morte mais singular da história, essa presença era tão absoluta, tão intensa, tão cheia de poder divino, que múltiplos túmulos não puderam permanecer fechados. A morte de Cristo foi o maior ato de vida que o universo já testemunhou. Parece paradoxal, mas é verdade. Ele morreu, e a morte morreu com ele. Ele foi sepultado, e a sepultura perdeu o seu poder de reter. Ele desceu ao mais fundo e trouxe consigo, quando subiu, os cativos da esperança. Isso nos conduz a uma reflexão que vai muito além do texto histórico. Porque se esses santos aguardaram a ressurreição de Cristo para serem libertos de seus túmulos, o que isso nos diz sobre aqueles que hoje morrem em Cristo? Onde estão os nossos mortos amados? Onde estão os nossos pais, os nossos filhos, aquelas pessoas que amamos e que partiram crendo no Senhor? A Escritura é clara. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Os que morreram em Cristo não estão em um sono inconsciente, não estão perdidos no vazio. Estão com o Senhor, estão em comunhão com aquele que é a ressurreição e a vida, e aguardam com certeza e com paz o dia em que seus corpos também serão transformados e glorificados no retorno glorioso do Senhor Jesus. Aqueles santos que saíram dos túmulos em Jerusalém foram como um sinal antecipado do que ainda está por vir, uma amostra. Um primeiro fruto de uma colheita que será plena no último dia. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Toda a cena dos santos saindo dos túmulos em Jerusalém é um esboço profético dessa realidade futura e gloriosa. E é justamente aqui que esse mistério deixa de ser apenas teologia e se torna algo pessoal, algo que toca a alma, porque não há quem chegue a uma certa idade da vida sem ter deixado alguém para trás. Não há coração maduro que não carregue a saudade de alguém que partiu. E a pergunta que temos medo de fazer em voz alta é esta: verei essa pessoa novamente? A resposta da Escritura, fundamentada na ressurreição de Cristo e confirmada por aquela cena extraordinária nos arredores de Jerusalém, é sim. Sim, se essa pessoa morreu em Cristo. Sim, se ela creu na promessa. Sim, porque o mesmo que abriu os túmulos naquele dia ainda reina, ainda tem as chaves da morte e do além, ainda é o Senhor da ressurreição. Mas agora precisamos enfrentar uma questão que muita gente carrega em silêncio, sem coragem de verbalizá-la. Uma questão que surge naturalmente quando meditamos nessa passagem com honestidade. Se esses santos ressuscitaram, o que aconteceu com eles depois? Eles continuaram vivendo em Jerusalém? Eles morreram de novo? Eles foram levados ao céu? A Bíblia não responde diretamente, e esse silêncio, para alguns, parece perturbador. Mas o silêncio da Escritura não é ausência de verdade, é um convite à fé. Deus não nos deu tudo o que gostaríamos de saber. Ele nos deu tudo o que precisamos crer. E há uma sabedoria profunda nisso que precisamos aprender a respeitar. Deuteronômio 29:29 diz com clareza: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Há coisas que Deus guarda para si, não por crueldade, não por descaso, mas porque há uma dignidade no mistério que a mente humana ainda não está preparada para suportar em plenitude. Deus revela o que nos sustenta e guarda o que nos sobrecarregaria. Ainda assim,
a razão e a teologia não ficam completamente no escuro. Podemos raciocinar com base no que a Escritura nos ensina sobre a natureza da ressurreição. E quando fazemos isso, algo muito significativo começa a emergir. A ressurreição de Cristo foi uma ressurreição para a glória, um corpo transformado, que podia atravessar paredes, que aparecia e desaparecia, que ascendeu aos céus. Não foi apenas uma reanimação de um cadáver, foi uma transformação, uma glorificação. O corpo de Jesus ressuscitado era real, tangível, podia comer peixe e mostrar as cicatrizes das mãos, mas era também um corpo de uma nova ordem, de uma nova qualidade de existência. A ressurreição de Lázaro, por outro lado, foi diferente. Lázaro saiu do túmulo ainda envolto em ataduras, ainda com o mesmo corpo mortal, ainda sujeito a adoecer e morrer novamente. A tradição cristã acredita que Lázaro morreu pela segunda vez anos depois. A ressurreição dele foi uma restauração, poderosa, milagrosa, mas temporária. E agora a pergunta que se impõe: a ressurreição dos santos de Mateus 27 foi mais parecida com a de Cristo ou com a de Lázaro? Aqui os teólogos se dividem, e é importante que eu seja honesto com você sobre isso. Não há consenso absoluto, mas há uma perspectiva que me parece mais coerente com o conjunto da Escritura, e quero compartilhá-la com você. Muitos estudiosos sérios acreditam que esses santos ressuscitaram de modo semelhante a Lázaro, em corpos ainda mortais, como um sinal para aquela geração, e que depois de cumprirem o seu propósito de testemunhar em Jerusalém, morreram novamente e aguardam, como todos os demais santos, a ressurreição final. Outros acreditam que eles foram levados ao céu após a ascensão de Cristo, assim como o próprio Senhor ascendeu 40 dias depois da ressurreição. Nenhuma dessas posições é heresia. Nenhuma delas compromete a fé. O que importa em qualquer uma delas é que a ressurreição foi real. Os corpos saíram dos túmulos. As pessoas em Jerusalém os viram. A morte havia sido desafiada publicamente, de maneira visível, diante de testemunhas. E é exatamente aqui que esse evento se torna algo mais do que um detalhe histórico curioso. Ele se torna um grito do céu para a terra. Uma proclamação feita não com palavras, mas com corpos ressuscitados caminhando pelas ruas de uma cidade. O que esse grito diz? Diz o seguinte: o que aconteceu na cruz não foi uma derrota, foi uma vitória. A morte não teve a última palavra. A sepultura não é o fim. Aquele que morreu no Calvário é o Senhor da vida, e a prova disso não está apenas em palavras pregadas, está em túmulos vazios e em santos que caminharam entre os vivos. Romanos 1,4 descreve Jesus como aquele que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é a declaração pública de quem Jesus é. E os santos que saíram dos túmulos foram parte dessa declaração. Foram, por assim dizer, testemunhas da defesa, chamadas pelo próprio Deus para confirmar diante de Jerusalém que a morte havia sido vencida. Pense na cena. Jerusalém estava em luto. Os discípulos estavam escondidos. Os líderes religiosos estavam aliviados, pensando que haviam silenciado o Nazareno de uma vez por todas. E, de repente, pessoas mortas estão caminhando pelas ruas. Pessoas que a cidade havia enterrado. Pessoas que famílias haviam chorado. E elas estavam ali, vivas, reais, visíveis. Que impacto isso deve ter causado? Quantos daqueles que viram um santo ressuscitado foram levados a crer? Quantos colocaram em conjunto o que viram com o que haviam ouvido sobre Jesus e concluíram que ele era, de fato, o Filho de Deus? Não sabemos o número, mas sabemos que no Pentecostes, 50 dias depois, 3.000 pessoas se converteram em um único dia com a pregação de Pedro. E parte dessa preparação do coração de Jerusalém certamente incluiu esse evento extraordinário que a cidade havia testemunhado. Deus não usa apenas sermões para transformar corações. Ele usa sinais, ele usa eventos, ele usa a realidade visível do seu poder para abrir olhos que palavras sozinhas talvez não alcançassem. E naquele momento, ele usou santos ressuscitados como mensageiros silenciosos de uma verdade que precisava ser proclamada com toda a força. Jesus de Nazaré venceu a morte. E isso, amado que me ouve,
É uma verdade que também precisa ser proclamada hoje, não com santos saindo de túmulos, embora esse dia ainda virá, mas com vidas transformadas, com crentes que andam de um jeito diferente, que falam de um jeito diferente, que enfrentam a dor e a perda de um jeito diferente. Porque quando o poder da ressurreição habita em uma pessoa, ela se torna, à sua maneira, uma testemunha viva de que a morte não tem a última palavra. É o que Paulo descreve em Filipenses 3:10, quando diz que o seu desejo era conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado com ele na sua morte. Conhecer o poder da ressurreição não é apenas uma doutrina para ser memorizada. É uma experiência para ser vivida. É acordar de manhã sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo mora em você. É enfrentar o sofrimento com uma paz que o mundo não entende. É olhar para a morte de um sonho, a morte de um relacionamento, a morte de alguém amado, e dizer com convicção: isso não é o fim. Há algo que precisamos reconhecer com toda a honestidade neste momento da nossa reflexão. Esse evento, santos saindo dos túmulos, caminhando por Jerusalém, aparecendo a muitos, é um dos mais silenciados da história cristã. Não porque seja obscuro demais, não porque seja difícil demais, mas porque é poderoso demais para ser tratado com superficialidade. E em uma época onde a fé muitas vezes se reduz a frases de efeito e experiências emocionais passageiras, eventos dessa profundidade ficam sepultados sob camadas de entretenimento religioso. Mas você está aqui. E isso me diz algo sobre você. Me diz que você não quer apenas a superfície. Você quer a profundidade. Você quer entender. Você quer que a palavra de Deus seja mais do que uma leitura devocional apressada. Você quer que ela seja uma chama que arde dentro de você e que não se apaga. E é exatamente por isso que esse texto em Mateus 27 é tão importante para nós hoje. Porque ele nos confronta com uma realidade que a nossa cultura moderna faz de tudo para evitar: a realidade da morte. E mais do que isso, nos confronta com a única resposta verdadeira que existe para ela. Vivemos em uma sociedade que esconde a morte, que a empurra para longe dos olhos, que a envolve em eufemismos, que a trata como um tabu. As pessoas não morrem mais. Elas partem, descansam, nos deixam. E há uma razão para isso. A morte aterroriza porque ela nos confronta com nossa impotência absoluta. Não há dinheiro que a compre. Não há ciência que a cure definitivamente. Não há poder humano que a reverta, exceto o poder de Deus. E foi exatamente esse poder que se manifestou naquele domingo de ressurreição e nos dias que se seguiram, quando os santos ressuscitados caminhavam pelas ruas de Jerusalém. Deus estava dizendo, de maneira pública e irrevogável, que a morte não é a última palavra, que o túmulo não é o destino final, que há uma realidade além da morte que é mais real do que tudo o que podemos ver e tocar aqui. O Salmo 116:15 declara algo que, na primeira leitura, parece surpreendente. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, não trágica, não final. Preciosa, porque do ponto de vista de Deus, a morte de um crente não é uma perda, é uma chegada. É o momento em que aquele que viveu pela fé finalmente vê face a face aquele em quem creu. É a travessia da antecâmara para a sala do trono. E os santos que saíram dos túmulos em Jerusalém são a confirmação visual e corporal desse versículo. Eles morreram. Deus os guardou. E quando o momento certo chegou, o momento determinado pela ressurreição do seu Filho, ele os trouxe de volta como sinais do seu poder e da sua fidelidade. Agora quero que você pense em algo muito pessoal. Quero que você pense nas pessoas que você perdeu. Talvez seja um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho. Talvez seja um amigo que era mais do que amigo, que era irmão de alma. Talvez a dor dessa perda ainda esteja fresca. Talvez já tenha passado anos, mas ainda em certas manhãs você acorda e sente o peso daquela ausência como se fosse a primeira vez. A Escritura não ignora essa dor, não a minimiza. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Aquelas lágrimas não eram fraqueza, eram compaixão. Eram o Filho de Deus entrando dentro da dor humana e a levando a sério.
Se Jesus chorou, você pode chorar também. A fé não exige que você finja que não dói, mas a fé exige que você não pare nas lágrimas, que você olhe além delas, que você veja através do véu da dor a realidade que aqueles santos ressuscitados vieram proclamar. A morte não tem a última palavra sobre aqueles que pertencem a Deus. Em João 14, 1-3, Jesus disse as suas palavras mais consoladoras e mais concretas: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ele foi, ele preparou, e ele virá. Essa é a promessa. E a cena de Mateus 27 é uma pequena antecipação do que esse retorno significará para todos os que dormem em Cristo. Túmulos que se abrirão, corpos que se levantarão. Uma reunião que o tempo não poderá mais interromper. Mas há ainda uma dimensão desse evento que raramente é explorada e que quero trazer à luz agora. Quando os santos ressuscitados entraram em Jerusalém e apareceram a muitos, o que exatamente eles estavam comunicando com a sua presença? Qual era a mensagem que os seus corpos ressuscitados carregavam silenciosamente para todos que os viam? A mensagem era esta: a ressurreição de Cristo não é um evento isolado. Não é um privilégio exclusivo do Filho de Deus que jamais se estenderá a outros. É o início de uma colheita. É a primícia de uma transformação que abrangerá todos os que estão nele. Cristo ressuscitou. E por isso, nós também ressuscitaremos. Isso é o que Paulo argumenta com toda a força em 1 Coríntios 15, o grande capítulo da ressurreição. Ele diz no versículo 20-22, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos vem por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Essa é a lógica da redenção. Em Adão, a humanidade herdou a morte. Em Cristo, a humanidade recebe a oferta da vida eterna. E os santos que caminharam por Jerusalém foram a ilustração viva dessa lógica. Corpos que haviam morrido em Adão, mas que foram vivificados em Cristo. E então surge a pergunta mais íntima de todas. Não sobre esses santos do primeiro século, mas sobre você, sobre mim. Você está em Cristo? Não no sentido de frequentar uma igreja, de conhecer versículos de memória, de usar uma cruz no pescoço, mas no sentido de ter entregado a vida a Ele. De ter reconhecido que você é pecador e que somente o sangue derramado no Calvário pode purificar a sua consciência. De ter dito, com a vida e não apenas com os lábios, Senhor, eu creio, eu me rendo, eu sou teu, porque é somente estando em Cristo que a promessa da ressurreição se aplica a você. A ressurreição não é automática para todos os seres humanos no sentido da glorificação. Haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o juízo, como Jesus mesmo declarou em João 5:29. E o que determina de qual lado você estará não é o seu esforço, não é a sua bondade, não é a sua religiosidade, é a sua relação com o Filho de Deus. Chegamos agora ao coração pulsante de tudo o que estamos meditando juntos, porque um mistério bíblico jamais deve ser estudado apenas para satisfazer a curiosidade intelectual. A palavra de Deus não foi dada para encher a cabeça, foi dada para transformar a vida. E se tudo o que vimos até aqui não descer da mente para o coração, da teologia para a prática, da doutrina para o caminhar diário, então passamos pela mais rica das minas sem levar nenhum ouro. Então me permita fazer essa travessia com você agora. Me permita pegar tudo o que vimos: os túmulos abertos, os santos ressuscitados, o poder da cruz, a promessa da ressurreição, e traduzir isso em algo que você pode levar para dentro de casa hoje. Algo que pode mudar a maneira como você acorda amanhã de manhã. Algo que pode transformar a forma como você enfrenta o que está te pesando neste momento. A primeira coisa que esse evento nos ensina para a vida prática é esta: a morte de tudo o que você amava não é necessariamente o fim de tudo.
Isso vale para a morte literal de pessoas queridas, mas vale também para outras mortes que a vida impõe. A morte de um casamento que ruiu, a morte de um sonho que não se realizou, a morte de uma saúde que não voltou, a morte de uma esperança que pareceu se apagar. Quantos de nós estamos carregando túmulos dentro do peito? Situações que enterramos porque pareciam sem solução, relacionamentos que sepultamos porque a dor era grande demais para continuar esperando, fés que guardamos no fundo do coração porque a vida nos decepcionou e nos pareceu que Deus não havia respondido. Mas o Deus que abriu túmulos de pedra em Jerusalém também sabe abrir túmulos invisíveis. O mesmo poder que chamou santos mortos à vida também sabe chamar esperanças mortas à vida. Ezequiel 37 nos dá uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura, o Vale dos Ossos Secos. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos, secos, espalhados, sem nenhuma aparência de vida, e pergunta: Filho do homem, podem estes ossos viver? E Ezequiel, com a sabedoria dos que já aprenderam a não subestimar a Deus, responde: Senhor Deus, tu o sabes. E então Deus ordena que o profeta profetize sobre os ossos, e os ossos se juntam, e os tendões crescem, e a carne cobre, e o sopro de Deus entra, e eles se levantam, um exército grande em extremo. O que era morte completa se tornou vida plena pela palavra e pelo sopro de Deus. Você está olhando para um vale de ossos secos na sua vida agora mesmo? Está olhando para algo que parece tão morto, tão seco, tão além de qualquer possibilidade humana de recuperação, que até orar parece ingênuo? Então este texto fala diretamente para você. O Deus que ressuscitou os santos em Jerusalém, o Deus que falou sobre ossos secos e eles viveram, é o mesmo Deus que está diante da situação que você considera impossível neste momento. Mas, e esse é um ponto que precisa ser dito com honestidade, nem toda morte que Deus permite é uma morte que Ele reverterá nesta vida. Às vezes, Ele ressuscita, às vezes, Ele sustenta no luto. E ambas as respostas são graça, ambas são amor. A diferença está em que o Deus que não reverteu a situação ainda é o mesmo Deus que está com você no meio dela. E isso é o suficiente. Não é fácil, mas é suficiente. Hebreus 11, que já citamos antes, é muito honesto sobre isso. Fala dos que pela fé venceram reinos, escaparam da espada, foram libertados. Mas logo em seguida fala dos que, pela mesma fé, foram torturados, açoitados, presos, mortos. A fé não garantiu a mesma experiência para todos, mas garantiu a mesma aprovação de Deus para todos. E todos estes, ainda que foram aprovados pela fé, não receberam a promessa, provendo Deus algo melhor a nosso respeito. Algo melhor. A perspectiva de Deus é sempre maior do que a nossa. A segunda coisa que esse evento nos ensina é sobre a comunhão dos santos. Não apenas como doutrina, mas como realidade viva. Quando aqueles santos ressuscitados caminharam por Jerusalém, eles não eram estranhos, eram parte do mesmo corpo, eram membros da mesma família de fé que atravessa os séculos. E nós que hoje cremos, somos parte dessa mesma família. Hebreus 12:1 diz que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não é apenas uma metáfora poética, é uma declaração de solidariedade espiritual. Os que foram antes de nós, que viveram e morreram pela fé, ainda fazem parte da história que Deus está escrevendo. Eles não são personagens encerrados. São parte de uma narrativa que ainda está em andamento e que culminará na ressurreição final, quando todos os que pertencem a Cristo serão reunidos. Isso muda a maneira como pensamos sobre os nossos mortos amados. Eles não estão no esquecimento, estão na presença do Senhor. Estão conscientes, em paz, aguardando o dia glorioso. E nós não estamos separados deles para sempre. Estamos separados por enquanto. Há uma diferença enorme entre para sempre e por enquanto. A terceira coisa que esse evento nos ensina é sobre a urgência de viver com eternidade em vista. Os santos que saíram dos túmulos viveram suas vidas originais em uma época de fé, de espera, de promessa. Eles não tinham tudo o que nós temos. Não tinham o Novo Testamento completo. Não tinham a cruz cumprida, não tinham o Espírito derramado sobre toda a carne, e ainda assim creram, ainda assim perseveraram, ainda assim
morreram na fé. Nós temos tudo isso. E muitas vezes vivemos como se não tivéssemos nada. Vivemos como se esta vida fosse tudo. Como se o que acontece entre o nascimento e a morte fosse a história completa. Como se o que você acumula, o que você conquista, o que você sente neste breve período de tempo fosse a medida de tudo. Mas os santos ressuscitados nos lembram que há outra dimensão. Uma dimensão que é mais real, mais permanente, mais significativa do que tudo o que os olhos físicos podem ver. E que as escolhas que fazemos agora, como vivemos, em quem cremos, a quem servimos, têm consequências que se estendem para além de qualquer horizonte que a mente humana pode alcançar. Colossenses 3, 1-2 nos convida: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são cá da terra. Buscar as coisas do alto não significa ignorar a vida aqui embaixo. Significa viver a vida aqui embaixo à luz do que está lá em cima. Significa tomar decisões, construir relacionamentos, usar o tempo e os recursos com a consciência de que existe um dia em que tudo será avaliado à luz da eternidade. E, finalmente, esse evento nos ensina algo sobre a coragem de testemunhar. Aqueles santos ressuscitados não ficaram escondidos. Eles entraram na cidade, eles apareceram a muitos. Sua simples presença era um testemunho. Eles não precisavam de palavras elaboradas. Seus corpos vivos eram a mensagem. E nós que fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo, que passamos da morte para a vida, conforme João 5:24 declara, também somos chamados a aparecer, a não nos esconder, a viver de uma maneira que levante perguntas nas pessoas ao nosso redor, que as faça perguntar: o que há de diferente nessa pessoa? Por que ela tem paz em meio ao caos? Por que ela não se desespera diante da perda? Por que ela ama quando o mundo ao redor odeia? A resposta a essas perguntas é o Evangelho. E o Evangelho precisa ser visto antes de ser ouvido. Precisa ser encarnado em vidas que carregam a marca da ressurreição. Não a marca de uma religião, mas a marca de um encontro real com o Deus vivo. Pedro proclamou em Atos 2:32, no dia de Pentecostes: a este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Não apenas os apóstolos, não apenas os santos que saíram dos túmulos. Todos os que creram e foram transformados pelo poder do Espírito são testemunhas da ressurreição. E cada vida transformada é mais um argumento, mais uma prova, mais um túmulo vazio que proclama ao mundo: Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, há esperança. Chegamos ao fim desta pregação, mas a verdade que carregamos agora não termina aqui. Os santos saíram dos túmulos porque Cristo venceu a morte. E você, que chegou até este momento, foi tocado por essa mesma verdade. Guarde-a, viva-a. Deixe que ela mude a forma como você enfrenta cada dia, cada perda, cada medo. Se este vídeo abriu algo dentro de você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que Deus falou ao seu coração. E se você ainda não faz parte desta família, se inscreva agora no canal e ative o sino, porque toda semana a palavra de Deus vem com profundidade e com amor para a sua vida. E antes de ir, quero te convidar a conhecer o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não perca os próximos vídeos que já estão aparecendo na sua tela. Que Deus te abençoe ricamente.